Gente, vocês me falam, pode ser aqui pelo chat mesmo, se o som tá saindo certinho, se tá funcionando. Tenho o maior medo de não funcionar esse negócio. Esperando mais alguns minutinhos e a gente já começa. Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, não? Consegue, não consegue?
Agora vocês conseguem ouvir melhor? Dá para ouvir? Agora vocês conseguem ouvir melhor? Tá rolando? Não tá rolando? Escreva para mim. Ó, gente, eu vou falando aí, eu vou testando. Agora tá ouvindo? Sim. Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Espero que sim. Quem está conseguindo? Não, não, sim. A gente não tá. Com isso, o vice-presidente Biden ainda precisa ser anunciado como candidato na convenção do Partido Democrata, mas já é agora, na prática, o candidato democrata para concorrer com o republicano Donald Trump nas eleições desse ano. Obrigada, Thiago. Você Autorize, autorize. Ó, gente, quando vocês falarem que estão me ouvindo, vocês vão dando um ok aí quando vocês conseguirem ouvir.
Tá indo? Como que tá aí? Estão me vendo? Estão conseguindo? Oh, yes! Top! Ó, gente, eu vou esperar até 4h10 aqui, ver se não entra mais ninguém, mais 3 minutos. Lápis. Esse lápis. Eu não tenho ideia do lápis que você está falando, na real. Mas, lápis, ai, gente, eu também não sei usar esse aplicativo. É a primeira vez que eu estou fazendo, então é uma experiência nova, tipo, nós todos. Aí, ó, gente, durante a aula, se vocês precisarem, tipo, tirar qualquer dúvida, tiver qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no chat. Aí vocês escrevendo aqui, eu já vejo o que vocês estão querendo saber e eu já explico para vocês, tá? A gente vai ficar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos aqui na aula. Tá de saco cheio também, quiser vazar, só me avisa que tá vazando, porque tá chato, tá? Para eu saber qual é a hora de eu parar. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui da aula de biologia aqui no fundo? Bonitinho. Mais alguém está com problema de som? Mais alguém não está conseguindo me ouvir? Todo mundo está por enquanto? Oi. Ó, gente, então vamos começar a nossa aula. Deu 4h10, já passei 10 minutinhos ainda do tempo que eu ia falar, que a gente já está quase 20 minutos. Apareceu algo no slide? Acho que não. Ó, bora lá. Vou deixar a janela do chat aberta aqui no ladinho da minha tela. Qualquer um precisar, vocês só me perguntarem, ok? Pessoal, a gente vai falar hoje de um tema que é um tema um pouquinho chato. E depois essa aula vai dar gravada também. Quem quiser ver de novo, eu vou colocar no YouTube e vou mandar o link, vou colocar o link na minha pasta do Drive. Hoje a gente fala de embriologia. Embriologia é um tema super importante. Por quê? Porque com a embriologia a gente consegue ter noção de algumas coisas. A gente consegue ter noção de como a gente sai do ponto que a gente é uma célula só e consegue chegar no ponto de a gente ser um ser totalmente formado, um ser completo. Aqui, por exemplo, ó, a gente sai daqui, ó, do zigoto, que está mostrando aqui do ladinho, e até esse negócio aqui, ó, um feto, ou esse negócio aqui que parece uma geleia, mas é você. E a embriologia também é muito importante para a gente entender a evolução. Por que é importante para a gente entender a evolução? Porque esse negócio aqui, ó, vocês estão vendo na esquerda, que eu estou mostrando,
Gente, isso aqui poderia ser tanto um ser humano, quanto um coelho, e até mesmo alguma ave. Por quê? Porque o nosso movimento embrionário é muito similar em alguns movimentos. Então, é extremamente importante a gente entender a embriologia também para poder compreender alguns pontos da evolução, ok? Aqui seguindo, pessoal, tudo vai começar quando? Tudo vai começar lá na fecundação. Fecundação é aquele momento lá que se junta o óvulo, sua mãe, o espermatozoide, seu pai, e é o momento da concepção, um momento que muita gente tenta evitar, tem que tentar evitar mesmo, galera, pelo amor de Deus. Sem rolar fecundação com ninguém fazer nenhum tipo de fecundação. E a gente tem que parar e se perguntar um negócio. Quando que rola a fecundação? Quando que eu posso falar assim, agora fecundou? Tem aqui um esqueminha que mostra bastante como que acontece a fecundação. Certo? Gente, nós olhando aqui, temos o espermatozoide e o óvulo. Está bem fora de escala esse negócio aqui. Se a gente fosse colocar em escala, o espermatozoide ele seria muito menor do que o óvulo. Tipo, muito menor mesmo. Aqui ele só está menor, mas na real ele é muito menor. A fecundação, galera, ela vai acontecer quando o espermatozoide, o núcleo do espermatozoide, se junta com o núcleo do óvulo. O espermatozoide, ele não entra inteiro dentro do óvulo. Ele não consegue entrar de uma vez. O espermatozoide, ele só coloca o núcleo dele dentro do óvulo. E o resto? E a cauda? A cauda não entra. A cauda, o flagelo, para ser mais correto, né? O flagelo dele não entra. E até um negócio que é interessante a gente parar e ver, praticamente todas as mitocôndrias que tem no espermatozoide estão aqui na base do flagelo dele. Se as mitocôndrias do espermatozoide não entram, logo vai ser desenvolvido um embrião praticamente com mitocôndrias só da mãe. Por isso que nós só temos mitocôndrias herdadas da nossa mãe. Se você pegar qualquer mitocôndria de qualquer célula do seu corpo, não vai ter mitocôndria do seu pai. Só vai ter mitocôndria da sua mãe. Por quê? Porque as mitocôndrias do seu pai, ficaram tudo aqui do lado de fora. Elas não conseguiram entrar na peça. Tá? Foram meio que boicotadas. Aí, pessoal, entra só o corpo do espermatozoide, o núcleo aqui dele. E a gente parando e pensando, a gente pode se perguntar, por que entra só um espermatozoide? O que impede de entrar um monte de espermatozoide dentro do óvulo? Por que entra apenas um? Vai entrar apenas um, galera? Porque a gente tem uma zona aqui, se vocês verem, tem um azul bem... um amarelo bem fraquinho aqui, ó. Isso, pessoal, se chama zona pelúcida. Essa zona, ela... imagine assim, é como se essa zona pelúcida fosse tipo uma bexiga. Se você empurrar essa bexiga com força, ela estoura e o seu braço entra. Então, é o espermatozoide batendo aqui na bexiga. Aí uma hora ela estoura e o espermatozoide vai. Depois que entra o primeiro, se vocês olharem aqui, tem um monte de bolinha verde. Tem um monte de bolinha verde. As bolinhas são os grânulos corticais. Para que serve esse negócio? Depois que entra o primeiro entrou, é meio que tivesse aberto uma porta para todos esses grânulos saírem. Quando esses grânulos saem de dentro do óvulo, eles transformam essa zona pelúcida, que até então era como se fosse uma bexiga bem fininha, transformam ela mais ou menos como se fosse um concreto. Concreto, você não consegue quebrar o concreto como você conseguia quebrar, por exemplo, uma bexiga. Então, na real, depois que o primeiro espermatozoide entra dentro do óvulo, o muro do óvulo muda de cara. Ele fica intransponível. Então, depois que o primeiro espermatozoide entrou, mais nenhum espermatozoide tem a capacidade de entrar.
Por isso que sempre é apenas um espermatozoide com um óvulo. Por isso que nunca vai 2 espermatozoides, 3 espermatozoides. Porque entrou o primeiro, gente, fecha a porta real. Nenhum espermatozoide mais tem capacidade de passar. Se a gente olhar aqui, ó, vocês estão vendo, tem um negocinho vermelhinho na cabeça do espermatozoide. Essa parte é o que a gente chama de acrossomo. O acrossomo é como se fosse um chapéuzinho. É com essa parte que ele destrói todas essas células que estão em volta. A gente vê em volta do óvulo, eu tenho um monte de células aqui, as células roxinhas. Essas células roxinhas, pessoal, são a camada, são as células corticais. São as células foliculares em volta do óvulo. Qual que é a função dessas células? Proteger o óvulo. Toda essa região folicular protege o óvulo contra choque. O óvulo ele tem de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, lá dentro do corpo da mulher. Então, essas células em volta servem para proteger quando ele vai batendo nas paredes da tuba uterina. Ok? E quando a gente fala que, por exemplo, nós temos 46 cromossomos. Nós somos seres com 46 cromossomos, nossa espécie humana. Imagina, se eu sou formado metade pela minha mãe, metade pelo meu pai, quantos cromossomos tem que ter no espermatozoide da minha mãe? Pelo amor de Deus. Quantos cromossomos tem que ter no óvulo da minha mãe? Quantos cromossomos tem que ter no espermatozoide do meu pai? Se eu que sou um inteiro, sou formado por 46, no espermatozoide tem que ter 23. No óvulo tem que ter 23. Por isso aqui no esqueminha, se vocês verem, está representando M no núcleo do espermatozoide e N no núcleo do óvulo. N, pessoal, é como se fosse a metade. Um inteiro é o quê? 2N. 2N a gente fala que é a carga genética completa. Ok? O dobro de cromossomos. Nós temos cromossomos pares. Parezinhos. Por quê? Porque um eu recebi da minha mãe e outro eu recebi igual do meu pai. Beleza? 23 da minha mãe, 23 do meu pai, forma eu. Aí fecundou, tudo lindo, maravilhoso, forma uma célula que a gente chama de zigoto. Não vamos falar de tipos de ovos, que não é muito importante por enquanto. Vou pular aqui para a segmentação, que eu acredito que é bem mais importante do que essa parte. Já comer uma aula, não vou ficar me prendendo online, não vou ficar me prendendo a temas mais nada a ver. Vou pegar o principal. Aqui, pessoal, juntou o espermatozoide com o óvulo, eu tenho essa célula aqui, um zigoto. O zigoto, pessoal, ele é a primeira célula que é formada. É a nossa primeira célula. E a partir desse zigoto, o que vai acontecer? Ele vai sofrer um monte de mitose. Só que essas mitoses a gente chama de clivagem. Por quê? Mais para frente, a gente vai aprender um negócio que se chama mitose. E a gente vai ver o que na mitose? A gente vai ver que na mitose, uma célula mãe gera 2 células filhas iguais. Então, uma célula tem que gerar 2 células filhas do mesmo tamanho, por exemplo. Aqui, na clivagem, o que acontece? Na clivagem, uma célula gera 2, só que essas 2 que foram geradas, as 2 juntas têm o tamanho da primeira. Aí depois essas 2 vão gerar mais 2, vai ter 4. Essas 4, todas as 4 juntas vão ter o tamanho da primeira. Aí depois as 4 viram 8. 8, 16, 32. As 32 células juntas, todas têm o tamanho da primeira. Ok? Então é como se assim, fosse multiplicando, 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 mas o tamanho de todas juntas ainda é o tamanho da primeira célula. Isso acontece muito rápido. Acontece muito rápido. Não dá tempo da célula crescer. Não dá tempo da célula ganhar tamanho, ganhar conteúdo, e ela já está se dividindo de novo. Ok? E aí, o que rola? Então, a gente precisa saber que são de várias clivagens, eu vou aumentando o meu número de células. Então, eu vou clivando, 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 e vou aumentando o número de células. 2, 4, 8,
16, e assim vai, sempre dobrando. Como que eu chamo cada uma dessas células? Cada uma dessas células aqui, eu vou chamar de blastoma. Okay? Então, cada uma é um blastoma. Beleza? E nós podemos ter dois tipos de clivagem. Podemos ter uma segmentação, uma clivagem, que eu falo que ela é total. Como assim total? A célula inteira se divide. Olha aqui, na metade. Então, os zigotos se dividem em dois. Isso aqui, ó, sempre vai se dividir na célula inteira. Então, um inteiro, como se fosse isso aqui que eu estou na mão. Gente, uma clivagem, eu juro para qualquer um de vocês. Não é nada mais do que isso aqui. Ó. Elas ficam juntinhas, sabe? Okay? Então, uma inteira, ela se divide no meio e as duas ficam juntinhas. Inteiro. Vocês viram que isso aconteceu de uma forma total? Peguei pela metade. Okay? Ou pode acontecer de uma forma parcial. Imagina que eu tenho um inteiro aqui. Ó. Vou tentar fazer um inteiro. Tem um inteiro. Isso aqui é um zigoto. Imaginem que esse zigoto, pessoal, só essa parte aqui de cima dele vai se dividir. Só essa parte aqui vai ficar se dividindo. Como a gente consegue olhar aqui no nosso esqueminha. Esqueminha, se a gente olhar, só a parte de cima vai se dividindo. 1, 2, 4, 8 e assim vai. Essa é um tipo de divisão que a gente chama de divisão parcial. Ela não acontece de uma forma inteira. Não é a célula inteira, nem se a gente voltar aqui e olhar. Aqui, pessoal, é a célula inteira que está sofrendo divisão. Eu tenho que apontar aqui na tela, mas a hora que eu vejo, eu estou apontando na tela, mas eu falo, ninguém vê se eu apontar, eu tenho que mostrar. Se a gente olhar aqui, a célula inteira, na metade, tudo que está se dividindo, tudo que está sofrendo uma segmentação. Aqui na parcial, não. Ó, é só a parte de cima. Não está acontecendo nada na parte de baixo. Beleza? Por enquanto, pessoal, isso aqui é o mais de boa, mais nada a ver. Agora a gente começa... tem uma musiquinha aqui que eu não vou cantar para vocês. Porque essa música é... Eu não vou cantar porque ela tem algumas coisas que não são importantes a gente pegar agora, sabe? Mas na aula de sexta-feira vai ter música. Aqui, pessoal, é um esqueminha bem da hora, que eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês. Vai dar play. Mas era só para a gente poder ver um pouquinho do desenvolvimento, mas como ele não vai dar play, vamos ignorar. Aí a gente entra numa parte que é importante, pessoal. O quê? Os estágios do desenvolvimento embrionário. Como assim? Pessoal, o nosso desenvolvimento embrionário, a gente vai ver que ele vai ser dividido em vários estágios. Como assim vários estágios? Tudo começa com zigoto, mórula, blástula, gástula, neurula, e assim é só coisa, só mais para lá. Então vamos lá, com calma. No início, eu tenho uma célula. Uma célula eu chamo de zigoto. Esse zigoto vai lá, um zigoto vira duas células, duas viram quatro, quatro viram 8. A partir de 8, pessoal, vai lá, 16, 32, 64. De 16 a 32 células, pessoal, eu vou chamar o embrião de mórula. Ok? Então, quando ele tiver de 16 até 32 células, eu falo que isso é uma mórula. Tá, mas o que é uma mórula? Como se fosse isso aqui. É como se aqui na minha mão, eu vou usar bastante na mão para simbolizar essas etapas do desenvolvimento, galera. Olha aqui. Imaginem que aqui na minha mão eu tenho de 16 a 32. Vamos pegar 32? Faz de conta que eu tenho 32 células todas juntas. Igual está no esqueminha aqui embaixo. Igual está no esqueminha aqui embaixo. Então, de 16 até 32 células, tem uma massa compacta de células. Tenho todas as células aqui, ó, juntinhas. Todas aqui, ó, apertadinhas, todas grudadas uma na outra.
Tá certo eu falar que uma mórula é nada mais nada menos que uma massa compacta de células. É uma massa toda junta de células. As células todas ali, ó, apertadinhas umas nas outras, todas juntas. Uma mórula é isso. Se eu olhar aqui no esqueminha, por exemplo, tem como eu olhar esse esqueminha aqui e falar, essa célula de cima vai virar coração. Essa célula do lado vai virar um pulmão. Essa aqui vai virar um braço. Não. Aqui, gente, eu não tenho o que cada célula vai virar, o que cada célula vai ser. Enquanto isso não existe. Não existe. Por enquanto, cada célula pode originar qualquer coisa. Todas as células podem originar tudo. Isso, cada uma dessas células são as células que a gente chama de células-tronco embrionárias. Quais são? O que são as células-tronco embrionárias? São essas coisas aí. Células retiradas de uma mórula, células retiradas de uma blástula, que é o próximo estágio que a gente vai ver agora. Olha só, blástula. Então, zigoto, mórula, blástula. O que é essa blástula? As células, pessoal, continuam se dividindo. Então, está tudo aqui se dividindo, divide cada vez mais. Aí, imagine que aqui no interior, tem espaço aberto aqui, ó, espaço aqui aberto, tem coisa aqui dentro. Até então, na mórula, era tudo uma massa compacta de células, tudo fechado, não tinha espaço no interior. Agora, é como se existisse um espaço no interior. Agora, é como se todas as células estivessem onde? É como todas as células estivessem só do lado, como se todas as células estivessem só em volta. Vamos olhar aqui no esquema, que às vezes o esquema é melhor que na mão. Aqui eu tenho uma mórula, massa compacta de células e tudo mais. Aqui do lado, todas as células elas vão para a região da periferia. Todas as células ficam em volta só. E aqui no meio? Rodolfo, e no meio? No meio agora, você vai ter uma cavidade cheia de líquido. Você vai ter um monte de líquido aqui no meio. E célula? O que é embrião? O que é célula que vai originar alguma parte do corpo, que vai originar alguma coisa? É isso aqui, ó. É o que a gente tem aqui em volta, ok? Ainda, pessoal, ainda não tem como eu falar, isso aqui vai originar um braço, essa célula vai originar a cabeça, essa célula vai originar o dedo. Não. Por enquanto isso ainda não existe, ok? Por enquanto, todas as células são células-tronco totipotentes. Todas as células podem originar o que for, beleza? Principal diferença entre o estágio de mórula, aqui, para o estágio de blástula, aqui do lado direito. Mórula, massa compacta de células. Massa compacta. Blasto, todas as células foram para o canto. Todas as células estão no canto. E no meio eu tenho líquido. Eu tenho uma cavidade cheia de líquido. Ok? Eu chamo de blastocele. Eu não preciso lembrar o nome, blastocele. Não, pelo amor de Deus. Eu quero que aqui você lembre principal. Tá? Eu não quero que você fique pensando em nomes, em um monte de nome, um monte de coisa. Não. Quero que vocês lembrem. Beleza? Então, foca em entender o que está acontecendo no geral, foca em entender, tipo, o geralzão. É igual eu sempre falo. Foca em entender a moral da história. Não tenta lembrar o nome de todos os personagens, ok? Mas precisa lembrar o nome. Mórula e Blasto. Beleza? Aí a gente pega a blástula. Aqui a gente está com a nossa blástula. E a nossa blástula, olha aqui, primeiro esqueminha de verde. A nossa blástula, pessoal, ela vai se transformar em uma gástula. Tá? Gente, vai ficando um pouquinho abstrato, mas eu juro para vocês que é simples. Só precisa viajar do jeito certo. Saca só, não vou usar minhas mãos agora, porque senão fica uma zona. Vou mostrar aqui só no esquema do slide. Olha só, o que eu tenho de célula aqui na minha blástula? Célula, realmente, célula embrionária, é só o verde mais escuro.
O verde mais claro é uma cavidade cheia de líquido. Tudo cheio de líquido. Imaginem, pessoal, que eu vou pegar a minha setinha do mouse, aqui, e vou começar a empurrar. Vou começar a fazer força, empurrando as células aqui de baixo da blástula para dentro. Então, vou empurrando elas assim. Tá, joga para cima. Faz força. Empurra tudo isso. O que acontece? Conforme eu vou empurrando essas células para dentro, eu crio uma invaginação. Gente, quando as coisas vão para dentro, é invaginação. Invaginação. Quando as coisas vão para fora, se eu falar assim, criou um braço aqui para fora, aí seria uma evaginação. Então, diferença entre invaginação e diferença entre evaginação. Ok? Aí, pessoal, as células vão entrando e vai criando cada vez mais uma cavidade aqui, ó. Cria como se fosse, pessoal, um buraco. Um buraco. Não vai acontecer mais nada. Então, vai criar um buraco. Então, as células vão invaginando aqui e vai criando um buraco aqui pouco a pouco, até esse buraco ficar enorme. O que mudou da primeira imagem para essa última imagem? Qual foi a mudança? A mudança, pessoal, foi que eu comecei a empurrar, de baixo para cima, empurrando cada vez mais, até eu ter uma cavidade, eu ter uma grande cavidade dentro da minha blástula. Só que a partir do momento que eu tenho essa grande cavidade, aqui dentro, eu deixo de chamar ela de blástula. Eu já passo a chamar ela de gástula. Por quê? Galera, pensem assim. Pensem assim. Gástula. O que esse nome gástrula lembra vocês? Pensa assim. Gástrula, gastro me lembra estômago, digestão, sistema digestório. Tá. É mais ou menos isso. Aqui, pessoal, eu vou formar todo esse pedaço em amarelo que eu tenho aqui, ó. Essa região amarela aqui. O que é isso? Essa região amarela, pessoal, é um negócio que eu chamo de arquêntero. Arquêntero. Como chama essa cavidade? Arquêntero. Rodolfo, precisa lembrar esse nome feio que é arquêntero? Cara, precisa porque é muito importante. Quando você tem o arquêntero, pessoal, você tem um intestino primitivo. Como assim intestino primitivo? Todo o seu sistema digestório, principalmente mais focado no seu intestino, vai surgir desse negócio. Vai surgir aqui do arquêntero. Beleza? Então, o arquêntero, pessoal, o arquêntero nada mais é do que o começo do seu intestino. Então, quando que começa o desenvolvimento do seu intestino, por exemplo, do sistema digestório? Começa aqui no estágio de gastro. Por isso que ele recebe esse nome. Aí, o que eu perdi? Você perdeu de gástrula para trás. De gástrula para trás, você perdeu fecundação e tudo mais. Mas depois, no final da aula, se quiser, eu te faço um resumão. Beleza? Só fica aqui só fica na janela aqui, eu faço um resumão para você. Tá, voltando aqui. O arquêntero, pessoal, é importante a gente guardar e a gente saber o que ele é. Ok? Aí, tem uma cavidade aqui. Pensa assim, ó, você tinha uma bola. Você empurrou a parte de baixo dessa bola. Você criou um espaço aqui. Você criou uma cavidade aqui. Essa cavidade, pessoal, tem uma abertura. E essa abertura, pessoal, ela vai se chamar blastóporo. Gente, o blastóporo é uma estrutura extremamente importante também. E talvez até mais importante a gente saber o que é do que o arquêntero. Por quê? O blastóporo, pessoal, ele é uma cavidade, ele é a abertura da cavidade e ele pode originar ou a boca ou o ânus do indivíduo. Como assim originar ou a boca ou o ânus? Eu gostaria que você fizesse um exercício mental.
com você mesmo. O que você imagina que os indivíduos que são os mais complexos, pensem nos animais mais complexos. Você acha que os animais mais complexos, eles vão originar primeiro a boca, ou você acha que eles vão originar primeiro o ânus? Na real, gente, escrevam no chat. Escrevam no chat. O que vocês acham? Vocês acham que um animal mais complexo? Pensam em animais mais complexos, assim, mamíferos. Mamíferos. Os mamíferos originariam primeiro, no seu desenvolvimento embrionário, a boca? Ou vocês acham que eles originariam primeiro o ânus? O que vocês acham? Contem para mim. O que vocês acham? Escrevam. Não vou falar nada enquanto vocês escrevem. Boca. Boca, né? A gente pensa boca a boca. Como que vai rolar se não comer, né? Como que rola se não comer? O ânus, para eliminar o que já tem, também uma ideia legal. Como que as coisas saem se não tiver ânus? Uma boa sacada. Vou dar a resposta para vocês. Obrigado a vocês que interagiram. Eu sinto que eu não estou tão sozinho falando aqui. Pessoal, por enquanto, toda a nutrição, tudo que o indivíduo ele vai pegando, tudo que ele vai comendo, ele vai conseguindo através do sangue, através de difusão. Rodolfo, o que é difusão? Não sabe o que é difusão? Assiste minha aula lá que eu botei no horário. Está lá contando o que é difusão. Eu acho que é o ânus porque tem alguns seres que não têm ânus, só a boca. Se eles não têm ânus, só a boca tá. Boa sacada. Pessoal, o blastóporo, nos indivíduos mais simples, então nos animais mais simples que existem, o blastóporo ele vai originar primeiro a boca. Nos indivíduos mais complexos, como os mamíferos, por exemplo, o blastóporo origina primeiro o ânus. Todos os vertebrados que existem têm primeiro o seu ânus sendo originado. Ok? Rodolfo, o que isso dá de vantagem? Não existe também uma vantagem, por enquanto esse ser está sendo nutrido totalmente pelo sangue, e também está eliminando todas as suas excretas pelo sangue ali, em contato diretamente com a mãe, ou deixando um ovo, se for até mesmo o caso, uma reprodução para um ovo, estivesse desenvolvendo dentro de um ovo. Você vai deixando tudo dentro do ovo, ok? Mas a questão é, no desenvolvimento embrionário, o indivíduo ele não precisa nem de uma boca e nem de um ânus. Ele não precisa de nenhum dos dois. Ele vai precisar de boca e de ânus quando ele nascer. Aí ele precisa de boca e de ânus, ok? Por enquanto, não. Por enquanto, não precisa de nada disso. Aí, olhando aqui. Então, desenvolver primeiro a boca é uma característica mais básica, uma característica mais basal. Desenvolver primeiro o ânus é uma característica mais complexa. Por que a gente vê isso? Porque animais mais complexos desenvolvem primeiro o ânus. Os animais mais básicos, mais basais, desenvolvem primeiro a boca. Prestem atenção no que eu estou falando. Em nenhum momento eu estou falando de animais mais evoluídos. Okay? Isso não existe. Não existe um animal mais evoluído e um animal menos evoluído. Existe um animal mais complexo e um animal menos complexo. Okay? Gente, a aula ela vai ter mais ou menos mais 5, 10 minutos, tá? Para não estender, ficar 1 hora falando, vocês surtando. Aí semana que vem a gente termina o tempo, tá? Então se alguém estiver pensando assim, meu Deus, que hora o Rodolfo vai parar de falar? Daqui 10 minutinhos mais ou menos, 5, 10 minutos acabar a aula. Então, você aguenta. Ok. De novo, voltemos ao blastóporo. Por que é importante eu lembrar isso? Porque, pessoal, mais para frente, a gente vai diferenciar, quando a gente começar a estudar os grupos de animais, a gente vai diferenciar esses animais em animais que desenvolvem primeiro a boca e animais que desenvolvem primeiro o ânus. E é importante que você saiba que esses animais, o que é o blastóporo, de onde veio, quando eu falar blastóporo, é importante que você saiba assim, ó. Blastóporo é o quê? Blastóporo era uma cavidade, era a abertura da cavidade do arquêntero, lá no estágio de gástrula,
onde começava a já ter desenvolvimento do intestino primitivo. Ok? Semana que vem é a parte final de embriologia. Vou dividir em duas partes, porque é um tema muito denso. E tudo numa pegada só, eu acho que é muito massacrante com vocês, estão dividindo em duas partes. Mas fazendo uma síntese aqui de tudo que a gente viu, blástula, células só em volta. Aí eu pego essa blástula, começo a empurrar a parte de baixo dela aqui, ó, fazendo uma invaginação. Depois que essa invaginação está completa, eu formo o quê? Eu formo o arquêntero, com o blastóporo sendo a entrada desse arquêntero. E, pessoal, se vocês olharem aqui, tudo estava em verde. Meu Deus, eu risquei aqui, eu não sei como eu fiz um risco. Eu nem se fui eu. Gente, tudo em verde quer dizer o quê? Quer dizer que as células elas podem ser tudo. Essas células elas podem ser o que elas quiserem. Se elas querem ser cabeça, elas vão ser cabeça. Elas é célula totipotente, célula tronco totipotente. Ela não tem ainda uma orientação, você vai virar isso. Se vocês olharem aqui na imagem de gastro, a gente já tem o quê? A gente já tem duas cores. A gente tem o azul e o amarelo. O que o azul e o amarelo está querendo dizer? O negócio errado. Vai. Pessoal, em azul, eu vou ter um negócio que se chama ectoderma. Ecto, fora. Ecto sempre está remetendo a uma coisa que está fora. Endo está remetendo a um negócio que está dentro. Beleza? Então, em azul, eu tenho uma ectoderme. E em amarelo, eu tenho a endoderme. Tá. Endoderme, ectoderme, tinha um negócio escrito ali ainda que era mesoderme. Tá, Rodolfo, mas o que é isso? O que é esse negócio? Gente, endoderme, ectoderme e mesoderme são um negócio que a gente chama de folhetos embrionários. O que são os folhetos embrionários? A partir dos 3 folhetos embrionários que nós temos, a gente consegue desenvolver todos os tecidos do nosso corpo. Então, todos os tecidos que você tem, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular, tecido esquelético, seja qual for, vem de algum dos 3 folhetos embrionários. Okay? Ou vem do ectoderme, ou vem da mesoderme, ou vem da endoderme. Tá? Então, quando a gente está aqui, ó, na gastro, eu já fiz o quê? Já surgiram 2 dos meus 3 folhetos embrionários. Surgiu a blástula. Ah, que blástula! Surgiu a endoderme e surgiu a ectoderme. Okay? E aí? Mais para frente a gente vai ver o que cada um vai gerar, mas ectoderme, por exemplo, ectoderme vai gerar tecido epitelial, que é a pele, basicamente todo o tecido de revestimento do nosso corpo. A endoderme vai gerar o quê? Vai gerar todo o nosso tecido por dentro. Todo o revestimento interno do meu sistema digestório, todo o revestimento interno do sistema digestório é gerado pela endoderme, tá? Mas semana que vem vai ter um momento que eu vou falar de um por um o que cada um gera. Por enquanto vocês não precisam saber o que cada um gera. Por enquanto vocês precisam saber o quê? Por enquanto vocês precisam saber que endoderme é o tecido, é o folheto embrionário que fica do lado de fora aqui do embrião. E ectoderme, nossa, um barulho de alguma máquina aqui do lado de fora de casa fazendo barulho do caralho. Vocês, espero que não tenha atrapalhado muito. Eu moro no sítio quase. Eu estou na casa dos meus pais. Mas enfim. O que é ectoderme? Ectoderme é o tecido, é o folheto embrionário que reveste o embrião. A endoderme é o quê? É o folheto embrionário que está
do lado que está revestindo o embrião por dentro, ok? Quem viu minha aula de poríferos pode ter ficado com uma dúvida assim, porque eu falei assim, ó, porífero não tem tecido. Uma característica de porífero é ele não ter tecido verdadeiro. E porífero realmente não tem tecido verdadeiro. Por que porífero não tem tecido verdadeiro? Porque para um indivíduo, para um animal, formar tecidos, ele precisa de algum dos 3 folhetos embrionários. Ele precisa ou de ectoderme, ou de endoderme, ou de mesoderme. Ele precisa de algum dos 3. Ele precisa de alguma coisa para ele ter tecido. Se a gente pegar um porífero, o desenvolvimento, a larva do porífero, o desenvolvimento embrionário do porífero ia até onde? Ia até a fase de blástula. Gente, o porífero, ele não sai de uma blástula. Ele não sai. Um porífero, ele não chega na fase de gástrula. Não chega. Como ele não chega na fase de gástrula, em nenhum momento ele tem ectoderme e mesoderme. Se ele não tem isso, ele não vai formar tecidos verdadeiros. Ok? Ele só forma tecidos verdadeiros se ele estiver na fase de gastro. Então, se alguém viu a aula de porífero e falou, nossa, mas por que não forma? Por que fica só com tecido falso? As células só ficam assim, uma do ladinho da outra, amigas. Elas não realmente se juntam, porque o porífero só chega na fase de blástula. Blástula não tem tecido verdadeiro. Morou? Tá. Próximo slide. A gente vai chegar no período de neurula. A neurula eu vou deixar para semana que vem, porque a neurula é assim. A neurula requer que a gente use bastante do nosso cérebro. A neurula, porque muda muita coisa, a neurula é uma zona. A neurula é uma zona. Então, o que eu prefiro que vocês façam? Eu prefiro que vocês sintetizem o conteúdo que a gente viu hoje, sintetizem até a parte de gástrula, para chegar semana que vem, na nossa próxima aula, quando a gente for ver neurula, esteja tudo claro na cabeça de vocês, esteja tudo muito clean. Por quê? Porque neurula é um pouquinho chato, é um pouquinho complicado, tá? Mas fazendo um breve resumão do que a gente viu até agora. Tinha o gameta masculino e o gameta feminino. Espermatozoide do seu pai, óvulo de sua mãe. Os dois se juntaram e aconteceu o quê? Aconteceu a fecundação. Maravilhosa fecundação, mistério da fecundação. Formou o zigoto. O zigoto formado por apenas uma célula. Um embrião com uma célula. O zigoto se divide. Vários blastômeros e forma uma mórula. De 16 até 32 células é uma mórula. Ok? Uma massa compacta de células. Células todas apertadinhas. Depois, a mórula, todas essas células que estão apertadinhas, elas ficam com uma cavidade no seu interior. Ó, antes elas estavam todas apertadas. Agora elas estão só no canto, com uma cavidade no seu interior. Mas, Rodolfo, não lembro o que você está falando. Mórula, massa compacta de células, blástula. Na blástula eu tenho o quê? Todas as células aqui no arredor. No meio eu tenho líquido, ok? E a blástula, depois toda a parte de baixo dela empurrada para cima e fica o quê? Fica uma cavidade aqui dentro, essa cavidade chamada de arquêntero, ok? O arquêntero é o que forma o nosso intestino primitivo, beleza? Por final das contas, o que eu tenho? Eu tenho a gástrula, que é que surge depois que eu formo o arquêntero. Eu tenho a neurula. A neurula, a gente vai ver semana que vem, que vão ocorrer diversas modificações no embrião, ok? Pessoal, a aula ela finaliza aqui. Coisas novas, assuntos novos. Nossa, tô suando, tô com calor. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu já tiro agora. Escreva no chat. Quem entrou depois, pessoal,
eu estou gravando toda essa aula e eu vou colocar ela no YouTube. Depois que eu colocar ela no YouTube, eu vou ficar milionário. Vocês nunca mais vão ver a minha cara, eu vou sumir. Mentira. Eu vou colocar ela no YouTube, eu vou botar ela no Drive e eu aviso todos vocês no grupo, ok? Aí, se alguém quiser ver de novo, dá uma olhadinha de novo. Se alguém quiser pegar os pontos principais, pega os pontos principais. Se alguém quiser, se alguém perdeu, chegou mais agora no finalzinho, teve uma galera que chegou mais aqui no final, galera que chegou no meio, assiste também no começo e me manda pergunta, pode mandar na próxima aula, pode me chamar no Messenger. Aí, Leonardo, chegou agora, chegou tarde. Mas vê a aula depois, eu vou botar ela no YouTube lá, vocês dão uma olhadinha. Aí, gente, se alguém tiver nenhuma dúvida, vocês podem ir seguindo, vocês podem ir finalizando. E se alguém tiver alguma dúvida também quiser esperar aqui, pode escrever aqui no lado no chat que eu respondo. Valeu, é nóis. Pode colocar aqui no chat que eu respondo aqui vocês em vídeos. Como colocar as outras videoaulas no YouTube? Posso colocar. A internet aqui na casa dos meus pais, ela é muito ruim. Então, vão levar alguns dias. Que eu tentei subir um vídeo que eu fiz no dia no YouTube, levou um dia para postar. Eu posso, vou colocar. Só que vai demorar um pouquinho, tá? Mas eu já começo fazendo isso hoje à tarde, para quanto antes ela já está disponível para vocês. Diferença entre homozigoto e heterozigoto. Postar pelo celular, uma boa. Agora, todas as aulas vão ser ao vivo. Todas as aulas serão ao vivo a partir de agora. Vou fazer ao vivo e depois eu mando o link. Então, a aula vai ser ao vivo, mas ela vai ficar gravada também para quem não puder assistir. E diferença entre homozigoto e heterozigoto, isso não tem tanto a ver com embriologia. Homozigoto e heterozigoto está dentro da parte de genética. Então, falar assim, qual a diferença dos dois? Para eu explicar a diferença dos dois, a gente tem que estar com as bases da genética. Porque, por exemplo, o homozigoto quer dizer que você recebeu o mesmo alelo do seu pai e da sua mãe. O heterozigoto quer dizer que você recebeu um alelo do seu pai e da sua mãe, você recebeu um alelo diferente. Só que o que é um alelo? O alelo é uma forma alternativa de um mesmo gene, assim, por dizer, sabe? Mas está mais inserido dentro da parte de genética do que da parte de embriologia. A gente vai ver mais para frente essa parte. Por mais que tenha o nome zigoto e tudo mais, está voltado à parte de genética. Por isso que eu não consigo explicar perfeitamente para você, Giovanna, qual a diferença dos dois. Porque tem muita coisa que eu precisaria ter explicado antes para poder explicar os dois, tá? Então, se você quiser muito saber o que é os dois, depois você dá uma perguntada para mim em particular que eu te respondo, tá? Mas tá, muita gente não conseguiu ver pelo hack. Estava ocupando muito espaço no Drive, eu tive que compactar as aulas para poder colocar elas no Drive. Aí por isso que elas ficaram ponto rar. Mas eu vou botar tudo no YouTube, sim, gente. Pode deixar. Vou fazer essa boa para vocês. Usa Cell para upar o vídeo no YouTube, é bem mais rápido. Vou tentar com o celular. Mas aí não vai foder com o meu 3G, né? A internet tá cara. Você pode colocar no grupo avisando sobre o que será a aula ao vivo um dia antes. Posso. Vamos fazer assim, ó, semana que vem, eu já postei. Mas tá. Na aula de sexta eu falo sobre o que vai ser, e semana que vem, quando eu falar o dia que vão ser as aulas, eu já falo quais vão ser os temas, tá? Aí se vocês não quiserem, vocês nem vêm, né? Por isso vocês querem saber do que é o tema. Entendi. Em alguma outra aula você poderia falar como é a formação de gêmeos? Se eu não me engano, é até... Ah, não é nessa aula. Mas tem uma aula que... Deixa eu ver qual aula que é. Na aula de genética também. Acho que na aula de genética eu explico como se formam os gêmeos e tudo mais. Mas se você quiser, Murilo, na próxima aula você pode perguntar que eu te explico. Mas eu posso explicar agora. Eu vou explicar agora como se formam os gêmeos. Olha aqui. Você queria saber como se formam gêmeos? Então saca só que eu explico agora como formam gêmeos. Tudo isso aqui, ó, de mórula para sempre, até o para sempre, tudo isso aqui tem que ficar junto. Então as células vão se dividindo, mas elas sempre estão todas juntas. Então, estava aqui, vai dividindo, vai aumentando, mas continua tudo junto. Continua tudo no
Ai, minha bateria vai acabar, gente. Aguenta um pouquinho, preciso pegar o carregador do meu notebook. Voltei. Saca só. Tá aqui. Então, as células vão crescendo, mas elas têm que estar todas juntas. Então, imagina que essa mórula, que está aparecendo aqui na imagem para vocês, slide, imagina que essa mórula ela se rompe no meio. Então, essa mórula, que era uma massa de células assim, ela se rompe no meio e agora você tem duas massas de células. Você tinha uma mórula aqui. Quando ela se divide no meio, você passa a ter duas mórulas. Cada uma dessas duas mórulas vai originar o quê? Vai originar um indivíduo. Cada uma vai originar um irmão gêmeo. Mas nesse caso, só se for gêmeos idênticos. Ok? E os gêmeos que não são idênticos? Os gêmeos que não são idênticos, aí foi a mulher que deu um bug no corpo dela, em vez de liberar um óvulo no mês, ela liberou 2 óvulos. Cada um desses óvulos foi fecundado por um espermatozoide diferente. Okay? Aí geram gêmeos diferentes, que são óvulos e espermatozoides diferentes. Gêmeos idênticos têm uma mórula, essa mórula se divide em duas mórulas e separam. Elas não ficam mais juntinhas, elas se separam. Cada uma para um lado, cada uma delas segue o desenvolvimento embrionário. Aí cada uma gera um novo indivíduo. É assim que se formam os gêmeos. Okay? Mais alguma dúvida? Dúvidas? Angústias? Caos? Alguém tem um caos que aconteceu na semana? Aldo, tá foda na quarentena, não aguento mais, tô surtando. Para a mulher ter gêmeos, é preciso que algum antepassado dela, antepassados parece assim, ai, meus antepassados. Ó, a gente vê bastante que existe uma carga genética em famílias que têm gêmeos. Por exemplo, minha avó teve gêmeos, aí minha mãe não, mas eu tive gêmeos. A gente observa bastante isso. Existe uma certa carga genética para isso, mas não é totalmente genético a incidência de gêmeos. Ou seja, você não necessita, você não precisa ter uma genética para ter gêmeos. Se você tiver uma genética para que isso ocorra, vai acontecer com maior facilidade. Mas não é necessário que tenha essa genética. Tanto para gêmeos idênticos quanto para gêmeos não idênticos. Que hora vai ser a aula de sexta? A aula de sexta vai ser às 19 horas, para a gente sextar junto, todo mundo com uma lata de cerveja na mão. Mentira que vocês são menor de idade, vocês não podem beber. Mas sexta, às 7 horas, a gente vai falar sobre o citoplasma. Como é a aula de biologia celular, sexta-feira a gente fala sobre citoplasma. Mais alguém? Alguma dúvida? Questão? Espero que vocês estejam aproveitando bastante a quarentena de vocês, usem esse tempo para estudar. A família ascendente da mãe dela era gêmeo. Ascendente, mas gêmeos de signo ou gêmeos de gêmeos? Ascendente escorpião. Ascendente. Eu sou gêmeos ascendente em Áries. Às vezes dizem que eu não sou uma boa pessoa. Mais alguém, gente? Ó, vou dar um tempinho aí, ó, 10 segundos para alguém. Se tiver alguma dúvida, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula por aqui. Porque aí depois eu tenho que subir isso aqui no YouTube, vai ficar gigantesco, vai me odiar. Todo mundo, agora entendi. Tá, entendi. Todo mundo, então todo mundo tinha. Então aí a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que tem uma carga genética muito forte na família. A gente vê que tem um gene muito forte que acaba gerando isso. Mas não necessariamente isso acontece por genética. Mas nesse caso, como todo mundo da família está tendo gêmeos, aí a gente consegue concluir
tem uma carga genética muito forte relacionada. Leonardo, eu vou fazer assim, Leonardo. Eu vou upar a aula, aí como você acabou de entrar, você vê a aula do zero, porque aí você consegue pegar ela bonitinha e ver eu detalhando tudo. Porque se eu resumir, agora você não vai ver a aula, você vai achar que você sabe e vai ficar faltando bastante coisa para você explicar. Então, acho que é melhor você olhar depois no YouTube bonitinho quando eu colocar ela. Certo? Fechou. Tá bom. Beleza. E, gente, então é isso. Qualquer dúvida que for surgindo, façam exercícios. Tem uns exercícios para a gente fazer aqui no final disso tudo de semana que vem, mas façam exercícios, estudem, por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem no Messenger a hora que for, assim que eu tiver um tempinho. Estou com bastante tempo agora, estou de quarentena, mas assim que eu conseguir, eu já respondo vocês, ok? Galera, muito obrigado a todos que vieram hoje. Fiquei muito feliz que vocês aguentaram eu falando aqui por um tempão. E é isso, galera. Boa semana para todo mundo e se cuide. Beijo para vocês.